Incomum é um oferecimento Aeros Topografia, Engenharia, Aerolevantamento, Retificação, Unificação, Desmembramento, Incorporação. A melhor solução imobiliária você encontra na Aeros Topografia. Entre em contato através do 47997383344. Platina Multimarcas, uma revenda completa, onde você vai encontrar o carro dos seus sonhos. Rua Santa Catarina, número 2527, no Floresta. Entre em contato através do 98408-6757 e encontre o melhor carro para você. Ou siga nas redes sociais, @platina_multimarcas. Dr. Tiago Ferreira Luiz, ortodontia, clínico geral, prótese, estética, cirurgias e implantes. Rua das Cegonhas 109, Sala 1, no Iririú. Entre em contato através do 4738010091. Hope Store, moda masculina e feminina. As melhores opções em roupas e calçados para você ficar ainda mais bonito, além de um atendimento personalizado. Entre em contato através do 47997133405 ou siga @Hope Store Oficial no Instagram e fique por dentro das novidades. De Valor Seguros, uma empresa com mais de 30 anos de tradição em proteger e cuidar de tudo que tem valor para você. Entre em contato através do 4734330000 e faça uma cotação. Inscreva-se também no canal da De Valor TV no YouTube. Anuncie aqui no Incomum. Entre em contato através do 47996947699 ou no nosso Instagram @BemIncomum e vem voar com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum. Hoje estamos aqui com uma grande novidade para vocês. Temos um co-host agora. De vez em quando vai ter um cara aqui me ajudando a fazer as melhores perguntas para arrancar o melhor de cada convidado aqui. E hoje quem está aqui do meu lado é meu amigo Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Valeu, obrigado, Rafa. Vocês vão ver essa voz macia, suave, esse sotaque miscigenado do Felipe durante uma hora e pouco aqui. E seja muito bem-vindo, nosso convidado de hoje, João André Duarte. Seja bem-vindo, João. Valeu, Rafa, muito obricado. Obrigado, Felipe, aí também. Vocês viram que eu vou ser o primeiro aqui, né, gente? A ter duas feras entrevistando nós. Hoje é 2 contra 1. Realmente eu tô... Vocês me ajudem. Até que enfim deu certo, né, João? Nós trazer você aqui, cara, já tentamos outra vez. O João agora não é mais cidadão joinvilense, ele tá virando cidadão paranaense. Um lugar bom, inclusive, capital do Paraná. E aí a gente não conseguiu, acabamos dando um problema de agenda, né, João? Verdade. Mas hoje que bom te receber aqui. O João, que essa semana aí estão em convenção lá na Águia. Exatamente. Tivemos a nossa convenção na quinta-feira, dia 5. Foi um dia de muitas emoções, né? Muita coisa acontecendo na empresa, muita mudança, acho que a palavra não é nem mudança, mas evolução, né? Um processo de crescimento que a gente vem trabalhando há muitos anos já. E ano que vem a gente completa 10 anos e agora a gente está nesse processo de expansão e a cada convenção acaba sendo um momento diferente. A gente estava até brincando que ia ser difícil surpreender e ser melhor do que foi a última convenção, quando a gente está na nossa reunião lá com o Sandro e com o Luan, que são os fundadores da Águia. E por incrível que pareça, a gente conseguiu. Essa convenção superou. Foi muito emocionante mesmo. Superou. Pra galera que tá chegando agora aí, não conhece o João, não faz ideia do que é águia, só sabe que é uma ave. O que é a Águia, João? Então a Águia, na verdade, é uma empresa de consultoria imobiliária, gente. Ela não é uma imobiliária tradicional. Então, ontem foi muito legal, na nossa convenção, porque a gente pela primeira vez abriu a nossa convenção para participação de clientes. E tiveram alguns lá. E teve um especial que é um grande empresário a nível nacional, assim, ele tem um sucesso fantástico, uma empresa de 50 anos, e daí ele estava falando para nós, depois que ele viu a nossa convenção, ele falou, a empresa de vocês não tem igual, não tem concorrente. Então a gente ficou muito feliz, porque o nosso modelo de negócio, ele realmente é diferente. A gente nasceu para atuar numa área específica, que desde a fundação, quando a gente começou a trabalhar, quando a gente fala do mercado imobiliário, entende-se, né, muitas áreas. Então você pode trabalhar com locação, pode trabalhar com imóvel de terceiro, pode trabalhar com terrenos e assim por diante várias. É um leque gigante. E a gente decidiu atuar somente na área de lançamento, só imóveis na planta. Então a gente não atua em outra área.
E desde o início, né, no início, hoje parece óbvio, né, o sucesso e tal, e o crescimento que a gente está tendo na Águia, mas no início assim foi um grande desafio, porque todo mundo falava que não ia dar certo, aquela história toda, depender só de lançamento ia quebrar e tal. Vocês estavam fugindo do padrão do mercado. Do tradicional, Na verdade, até o Sandro conta muito bem a história, porque ele foi a grande pessoa que visualizou tudo isso, né? Desde quando ele iniciou no mercado imobiliário, porque a Águia, na verdade, ela nasceu, era uma equipe dentro da Local Imóveis. A Local, há 10, 12 anos atrás, era a maior empresa da cidade em termos de lançamento, vendia muito. E aí, quando eles, por algum motivo, né, decidiram abrir a Águia, eles decidiram que não seria uma empresa como as outras, não seria uma imobiliária, seria uma empresa de consultoria mesmo. Então, hoje o nosso cliente, ele não é só o cliente final, que a gente obviamente atende de uma maneira muito diferenciada também, mas também o construtor. Então, o nosso objetivo é trazer uma solução onde que, quando a gente está fazendo algum negócio com o cliente ele possa pensar, poxa, eu estou falando com o dono da construtora, eu estou falando com quem tem uma influência lá dentro, que pode me ajudar, pode fazer um negócio totalmente diferente do mercado, consegue de alguma maneira me dar um suporte muito maior do que simplesmente uma imobiliária. Porque e a gente respeita muitas imobiliárias, todas as imobiliárias, aliás, todas as empresas, cada uma tem a sua visão de negócio, mas de maneira geral, o corretor de imóveis ele não estuda. O corretor de imóveis, existe até um comentário, né, que é comum o pessoal falar que o corretor de imóveis é aquele cara que não deu certo em nenhum lugar e ele decidiu ser corretor de imóveis porque ganha bem. Então, hoje lá no escritório, nós somos um time relativamente aí que está crescendo, somos em 200 consultores, entre Joinville, Balneário Pissarras, Penha, Curitiba agora, Porto Belo. Mas a gente fala que hoje a gente tem pessoas que já passaram pela empresa, que já tiveram, sei lá, 2, 3 faculdades, falavam 3, 4 idiomas. Não que o conhecimento, que o estudo não é importante, né? A formação, o currículo, ele é importante, o conhecimento é tudo, mas não é o que vai levar uma pessoa a ter sucesso de verdade. A gente entende que um corretor de imóveis ele é um empreendedor. E o empreendedor ele não precisa ter um CNPJ, ter uma empresa, ter uma estrutura física para empreender. Ele pode empreender muito bem dentro do mercado imobiliário sendo um consultor, que é o que a gente ensina. Então a gente criou um modelo Águia de vendas, então, onde a gente tem treinamento constantemente, todos os dias. A gente estava falando agora sobre, por exemplo, né, 2 dias por semana a gente tem o Clube do Livro, que inicia bem cedo, já às 6h30 da manhã, 7 horas, os caras pensam, mas são doidos esses caras, hein? E realmente nós somos mesmo. Então eu capaz de chegar com o livro errado lá, João, ainda, porque 6 horas da manhã eu estou começando a entender o que está acontecendo. Mas é um negócio que de verdade é algo muito intencional, essa questão do estudo, da capacitação, do treinamento, desenvolvimento da repetição, pessoal mesmo. Desenvolvimento. Porque eu tenho lá, por exemplo, consultores que eram advogados, eu tenho ex-bancário, e tem o cara que, trabalhava em chão de fábrica, tem o cara que trabalhava em expedição de empresa, ganhava R$1.400, R$1.500 por mês, que hoje mudaram de vida completamente. Porque o mercado imobiliário em si é um mercado muito rentável, né? É um mercado que, um corretor de imóveis bom, de alta performance, ele ganha muito bem. Tem corretor de 22 anos que ganha mais do que muito médico aí se juntar. E nada contra o médico, tá? É excelente, cada um tem a sua missão, mesmo a sua visão, mas eu digo que existe uma possibilidade enorme dentro do mercado imobiliário para quem estuda. Só que a grande questão é que no nosso mercado, se a gente for comparar Brasil e Estados Unidos, nos Estados Unidos o corretor de imóveis ele é respeitado, ele é um profissional de qualidade, é um profissional que é uma autoridade de verdade. No Brasil ele não é, porque qualquer um se torna. Só que é um giro muito rápido, né? Então, como ele não tem salário, ele não tem ajuda de custo, ele é um empreendedor mesmo, ele é dono da empresa dele. No Brasil ele é campeão em abrir empresa, né? Você sabe mais do que eu. O brasileiro basta ter o CPF limpo, ele vai lá e abre uma empresa e não tem. Só que o índice de mortalidade das empresas no Brasil é gigante. 3 anos, né? Tem uma mortalidade enorme. Então, muita gente inicia, mas pouca gente consegue de verdade manter-se. Se desenvolver e se aprimorar. Se desenvolver e crescer, ter um crescimento constante. Né? Porque não é o se manter, né? É o crescimento constante. Porque o mercado está mudando todo dia. Né? Quem diria que a gente ia estar aqui agora fazendo uma entrevista nesse formato? Talvez isso aqui fortaleceu por conta de uma pandemia lá atrás.
que já faz parte agora, que a gente não consegue mais correr. Então, o mercado está toda hora, ele está se reinventando. E se o corretor de imóveis, o consultor imobiliário, ele não tiver, de fato, aumentando essa performance, essa busca por conhecimento, dificilmente ele se mantém. Aí, João, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu estive lá na Águia, assim, Legal. eu tenho pouco tempo aqui na cidade e já fui cooptado assim, para ir no escritório de vocês, já conheci o empreendimento aqui, o Morada de Gaia, já Olha conheci. só. E eu tenho amigos que se tornaram corretores da Águia. E eu vi assim, o antes e o depois. E é nítido assim, a transformação, a mudança deles, principalmente nas redes sociais, assim. Como eles interagem, como eles assim abordam, até me abordaram também, né? E eu entendo assim da Águia que vocês investem muito como se fosse faz um treinamento, um coach para pessoas que estão entrando nesse mercado. Vocês preparam essa pessoa e aí você me corrige se eu estiver errado. Talvez você até prefira alguém que seja mais cru do que pegar um casca grossa ali que já está no mercado, que já está muito tempo trabalhando nisso, que você consegue moldar ele, vamos falar assim, no padrão Águia de Vênus. Assim. Estou certo nisso? Totalmente. Eu quero acertar, é Felipe ou Felipe? Felipe. Felipe, você está totalmente certo. Na verdade, assim, corretor de imóveis mesmo, para contratar a gente, para a gente contratar, a gente tem até arrepio, para te falar bem a verdade. Porque, de maneira geral, não são todos, obviamente, que tem muita gente boa, e os bons a gente está em constante conversa, alguns já estão conosco. Hoje a gente tem um time, assim, graças a Deus, assim, muito bem estruturado. Os melhores consultores, não tenho sombra de dúvida que eu posso falar com propriedade que estão dentro da nossa empresa, da nossa organização. E ainda tem muita gente boa no mercado. Mas a grande maioria está, de uma certa maneira, muito ainda travada com o passado. Está esperando o cliente atrás de uma mesa como essa, ele não se reinventou e ele é cheio de vícios, então ele está acostumado com o modelo tradicional do mercado. E a gente de tradicional não tem nada. Estão esperando Minha Casa Minha Vida, com a melhor taxa. Então, um dos segredos nossos é justamente não ter nada de tradicional. Sim. O que faz a Águia crescer, a nossa empresa crescer, é que a gente está toda hora reajustando. A todo momento a gente está se readaptando. Então, enquanto na pandemia tiveram várias empresas que fecharam a porta, seguraram, muitas infelizmente faliram, a gente aumentou a força. Nós ligamos para o nosso incorporador, as empresas que são parceiras nossas, que não são muitas por uma questão de estratégia, depois eu até posso falar um pouco mais disso, mas a gente falou, lança. Vamos lançar como? Com pandemia? Lança que nós vamos vender tudo, nós precisamos agora de produto, mais do que nunca. E olha como a gente teve que se reinventar, Felipe, porque o nosso modelo nunca foi no online. Nosso modelo ele demorou ainda para estar ainda em desenvolvimento para o digital, para a parte tecnológica, porque o nosso modelo ele é muito, a gente acredita muito que venda é motivar, venda é estabelecer relacionamento, é se conectar, eu acredito de verdade nisso. Então tem que ter esse corpo a corpo. Mas como que a gente ia vender na pandemia? Você não podia sair de casa, tinha que ficar de máscara, né? Aquele momento que deu lockdown, cara, a gente teve que se reinventar ainda mais e criar novas estratégias. E que as pessoas estavam com medo de investir, né? Exatamente. Então a força foi maior, foi em dobro, em triplo, a gente só que ajustamos e crescemos mais. Então ano passado a gente já vem aí pelo menos uns 4 anos para cá, numa crescente assim de dobrar o crescimento ano a ano. Então esse primeiro semestre desse ano, só para ter uma ideia, a gente já bateu o que bateu o ano passado inteiro e foi o nosso melhor ano passado. Mas por conta dessa questão de estar ajustando a todo momento. E vem daí quando a gente vai abrindo bem o coração da nossa empresa, a gente acredita nas pessoas, sabe, Felipe? Essa transformação, ela é real. Então a gente tem desde a parte... Porque imagina que quando a gente pega a maioria das pessoas, o brasileiro, ele não foi criado para empreender. Ele foi criado, a grande maioria das pessoas, para fazer uma boa faculdade, estudar, e está tudo certo quanto a isso, mas para trabalhar para alguém. Ele não foi desenvolvido dentro dele aquele espírito empreendedor, aquela possibilidade de que ele pode alcançar muito mais. Então as pessoas, pela cultura, pelo crescimento, eu sou prova disso, né? Meus pais, eles foram assalariados a vida toda. Minha mãe empreendeu algumas vezes, inclusive eu nasci aqui próximo, empreendeu algumas vezes e acabou não dando certo, porque também não tinha uma referência, né? Então
mas a maioria das pessoas ela é educada, né, culturalmente para trabalhar para alguém. Sim. E essa questão do trabalhar para alguém não tem nada de errado. Você pode empreender trabalhando para alguém dentro de uma empresa como CLT. Mas o problema é que a grande maioria, daí a maioria disparada, mais de 95% troca tempo por dinheiro. Ela vai lá para bater o cartão e ela não vê a hora de dar às 6 horas da tarde, né? Eu trabalhava numa empresa, por exemplo, que dava 10 minutos antes, vinha alguém e batia nas minhas costas: João, para de trabalhar já, cara. Não trabalha tanto, senão o chefe vai olhar trabalhando e vai querer que a gente trabalhe desse jeito, porque eu trabalhava muito, eu gosto de trabalhar. Então a maioria das pessoas tem esse pensamento e essa crença, um pensamento limitado. E quando ele vai para lá, a gente, é como se pegasse essa caneca, a gente tira essa tampa e faz ele sonhar. Cara, que tu pode muito mais. Tu tem um potencial incrível, então a gente vai te treinar, te capacitar e vai criar aqui um plano estratégico para o teu crescimento. O que tu tem hoje? O que tu alcançou até aqui? No mercado imobiliário tem uma possibilidade de, cara, exponencializar. Eu tenho, por exemplo, um dos meus gerentes lá, o Cleverson, que é um case de sucesso. Agora na quinta-feira foi o cara que bateu todos os recordes. Só de troféu o pessoal não aguentava mais nem ouvir o nome dele, tanto que ele subiu no palco lá. Mas esse cara chegou... a gente fez um curso, você falou sobre casal, a gente se conheceu num curso, Casamento com Excelência. Eu e a minha esposa, a gente estava fazendo o curso, tinha acabado de casar, e ele e a Michelle, a esposa dele, estavam lá, e a gente se conectou. E ele trabalhava no Boticário, né, na parte de expedição e tudo mais. Ele ganhava R$ 1.500 por mês, mais uma ajuda de custo lá, e ele, a família e 2 filhos pequenos. Então, a situação dele naquele período, quando ele ingressou no mercado, era totalmente limitada, mas a gente sentou, alinhou uma estratégia, mostrei para ele qual que era o plano de crescimento, ele teve a visão, viu que era possível, acreditou, trabalhou mais do que a grande maioria e teve um crescimento gigante. Em um ano a vida dele tinha mudado, ele estava ganhando 10 vezes mais do que ele ganhava lá. Então esse crescimento é uma constante, ele vem crescendo cada vez mais. Estou usando ele como um exemplo, como um case, mas tem vários cases lá dentro. Tem muita gente boa hoje dentro da Águia. Isso é muito legal, porque você consegue... não é uma questão só de dinheiro. No mercado. É uma questão mais de pessoas. A gente gosta de pessoas. Eu diria até que eles têm a quem se espelhar, né? Eles olham para vocês, né? Se reconhecem em vocês e vê onde eles querem chegar, né? Pô, eu quero chegar. Tem uma referência onde o João chegou. Uma inspiração também, né? Uma inspiração também. Eu acho que o negócio que demonstra muito que vocês são bons no que vocês fazem e que, de fato, é um mercado, então tem que dar lucro e que vocês não se matam muito porque vocês trabalham direito, é que a maioria dos corretores de imóveis tradicionais que conheço são careca. Vocês são tudo cabeludo. O Sandro, inclusive, é o cara mais cabeludo que existe no mercado imobiliário. Então, cara, é sério, eu falei, cara, deve ser um negócio estressante mexer com imóveis, que todo corretor, até que chegar nessa casa, eu passei por algum corretor, 99% era careca, 1% era calvo. Cara, eu falei, cara, deve ser... Por que todo mundo é o Lex Luthor, cara, no mercado imobiliário? Mas eu pensei, cara, deve ser muito estressante, cara. Deve ser muito estressante. E aí vem uns caras aí cabeludo, os caras... Não sou careca, não sou calvo. Eu penso assim, não, esses caras sabem o que estão fazendo. Eles não estão se estressando, eles só estão trabalhando, entendeu? Sim. Já tem cara que fica aqui, entendeu? Porque não tem estratégia, não tem conhecimento, não tem... Estão focados, como você falou, muitas vezes estão focados no tradicional, no jeito padrão de fazer as coisas e não estão tentando desenvolver uma coisa mais fora da caixa, um novo jeito de se adaptar, de se desenvolver pessoalmente, né? Mas estão pensando só na meta, né? Pô, preciso bater minha meta, preciso visitar mais cliente e preciso mostrar mais vezes o imóvel. Mas se tu tiver com a estratégia errada, se tu não for um vendedor melhor, uma pessoa melhor, enfim, que as pessoas se relacionem e criem confiança, uma conexão com você de verdade, você pode mostrar para 1000 pessoas. A falha de conexão vai ser a mesma, porque o problema está na conexão. Sim. Então, acho que é legal ver isso em vocês, ver que vocês estão desenvolvendo profissionais, não para a Águia e para o mercado imobiliário, estão desenvolvendo pessoas melhores para a sociedade, assim, isso é legal. Você sabe que tem uma questão que a gente valoriza muito dentro da Águia, assim, já começa na liderança, obviamente, essa questão de princípios, né? Para você ter uma ideia, a gente fala muito sobre isso. Hoje, se a gente tem alguém dentro da liderança, por exemplo, um gerente nosso, e a gente soube que, sei lá, teve qualquer tipo de desvio de caráter, como trair a esposa, por exemplo, cara, tá fora esse cara. Quase a maçonaria.
Não, mas é que se ele não honra nem a esposa que dorme com ele todo dia, muitas vezes é ela quem faz a comida para ele, quem tá limpando a fralda do filho, às vezes tá em casa. É quem E tá ele segurando tá bem. desonrando, cara. Como é que ele vai honrar o dinheiro do meu cliente? Tu vai lá comprar imóvel comigo, Rafa. Como é que ele vai honrar o teu dinheiro? Como é que ele vai honrar a empresa quando eu não estiver lá dentro? Como é que ele vai, de fato, respeitar? E a gente trata muito essa questão do caráter, sabe? Isso é importante. A gente fala muito que tem o chá, né? Que todo mundo conhece, que é o conhecimento, habilidade e atitude para te ter sucesso em qualquer área da vida. O Paulo Vieira, que é uma pessoa que eu gosto bastante, a gente levou muitos cursos dele da Febracis lá para dentro da Águia, Business High Performance, tem vários cursos dele que a gente gosta e estuda bastante. Ele é um cara cristão também, a gente admira por isso, mas ele colocou uma quarta letra dentro dessa sigla, que é o C, que é o caráter. Então, conhecimento, cara, tu ensina ele, habilidade tu treina, atitude é difícil demais para poder, alguém que não tem atitude, para te conseguir desenvolver a atitude, de todos é o mais difícil, só que nada como o caráter. O caráter é um negócio que já vem de fábrica, como dizem, né? Então, tá lá na criação. Eu tenho um filho de 9 meses. Valores, né, cara? Eu tenho um filho de 9 meses e a criação, ela é fundamental para a formação do caráter. A gente sabe que o caráter de uma pessoa é formado ali na infância, né? Nos primeiros anos de vida e tudo mais. E tem muita gente que não teve essa formação. Tá, João, mas dá para estar falando que não é treinável? Não, é treinável, é possível. Só que para um cargo de confiança, essa pessoa ela já não está no nosso... Não tem como a gente entregar algo para ela que ela não está preparada para poder suportar, para poder, né? Eu vejo, João, assim, na live que você faz, você sempre começa uma live fazendo uma oração, coloca uma música de fundo, uma música gospel, faz uma oração. E eu vejo assim valores cristãos assim bem presentes assim na comunicação de vocês, bem visível no que vocês passam, no que o Sandro passa. Aí a pergunta quente seria: se vocês receberem alguém de outra religião na Águia, ali, um ateu, alguém que não tem os mesmos valores cristãos ali, ele vai ser acolhido? Essa é a primeira pergunta. E se vocês nunca foram criticados assim por ele está misturando religião com negócios, sabe? Está misturando as coisas. É um pastor? É um corretor? O que ele é assim? Então, é bem delicado falar sobre isso, mas a gente primeiro ponto, né? Eu odeio religião. Não gosto de religião. Religião é algo que afasta do Criador, de Deus, seja o que a pessoa acredita. Um ateu eu amo, uma pessoa que de qualquer outra, sei lá o que denominação, o que ela acredita, eu tenho que amar ela igual, somos iguais, não tenho nada contra ninguém. Agora que eu envolvo Deus, ou envolvo o reino, né, para não ser, não tem a ver com religiosidade, entende? Tem a ver com espiritualidade, que é totalmente diferente. A gente mistura e muito, em tudo, porque, cara, não tem como. Ele está em todos os lugares, a todo momento, então eu prefiro ter ele junto comigo do que o diabo. Se não for Deus, eu vou colocar o diabo no meu negócio? Claro que não. Então, a gente tem um posicionamento firme. Lógico que sem, sabe, não é uma igreja, não é uma ONG. Teve um período na AIG que a gente conversou assim na sala da diretoria, cara, mas a gente tá uma ONG, a gente tem que ajustar isso aqui. Porque a gente gosta de pessoas e a gente ajuda, sabe? Pessoas que às vezes estão numa situação delicada e quem ajuda não precisa ficar falando, né? A gente vê pelos frutos, uma árvore você conhece pelos frutos. Mas eu não tem a ver com religião, tem a ver com honra. Eu gosto de honrar, a gente aprendeu a honrar e daí tem a ver, valores são de Deus, princípios são nossos, né? Então tem a ver com os nossos princípios em honrar os valores que Ele deu pra gente. Então, cara, a gente tá aqui vivo, estamos com saúde, quantas pessoas, plena pandemia, eu acabei de perder uma pessoa próxima a um casal que são nossos irmãos praticamente, são os nossos compadres ali. Ontem mesmo ele veio a falecer, infelizmente. Cara, de repente pode bater ali a cabeça e pronto, acabou. E o que vai acontecer depois disso? Tem pessoas que não estão preocupadas com isso, e a gente tá, eu tô. Então é mais uma questão de, sabe, de viver o reino de uma certa maneira, viver pelo que é certo. Porque se as pessoas entendessem como vale a pena fazer o certo, como é bom fazer o certo, elas fariam só por interesse, né? Então, não tem a ver com religião, mas lógico que a gente tem esse lado, esse âmbito cristão muito, sabe, de uma maneira muito bem fundamentada.
Eu acredito sempre que são 3 princípios, né? São 3 prioridades, e nessa ordem. Primeiro Deus, depois família e depois negócios. Legal. Todas as vezes que eu inverti, já foram algumas vezes que eu errei, falhei, coloquei o trabalho na frente de tudo. Isso é um cara que eu gosto muito de trabalhar, se deixar eu vivo trabalhando, porque é um negócio que me gera mais energia, eu tô cada vez... cara, alguma coisa acontece de errado, então começa a ferir, às vezes daí o meu casamento, ele começa de alguma maneira já não ser como era, sabe? Então é a ordem da vida, a gente leva isso. Então, por isso que é tão importante, por isso que eu faço aquela questão da live, de agradecer, eu até falo, momento de agradecimento, não é nem oração, reza, seja qual for a religião, a denominação, mas é honrar só, porque está vivo aí, não tá? Teve gente que não acordou. Eu tive um consultor agora, ontem, que bateu de frente com um caminhão de moto, cara, esse cara tá lá agora, tá hospitalizado, graças a Deus tá bem, mas se ele tivesse morrido, entende? Então, de alguma maneira, a gente tá ali para poder, cara, mostrar para ele que a vida não é só o dinheiro. Dinheiro ele vai ganhar com certeza, absoluto. Se ele fazer o certo, não tem como tu não ganhar dinheiro, porque o dinheiro ele é uma consequência, um resultado, é como se fosse um certificado de que, cara, tá no caminho certo. E daí vem a inspiração que a gente estava falando também, né? Assim, eu acho que isso é bacana. Quando você expõe os valores assim de uma forma tão clara, né, para todo mundo, né, a sua equipe não vai ter dúvida de quais são os valores de quem está na liderança. Assim. Esses são os valores. E é muito, e é sair disso... E é o lance de, como você falou, cara, é a ordem das coisas. Porque, como você falou, dá para confundir com religião. A religião, na origem, era para ser uma conexão com Deus, mas, infelizmente, como quase tudo culturalmente se perde, acaba atrapalhando o real objetivo daquilo. Mas a palavra de Deus, o conhecimento do reino, o relacionamento com Deus te traz para o que é essencial. Primeiro o relacionamento com Ele, depois o relacionamento com os seus e depois manter isso, entendeu? Financeiramente. Mas até isso vem dele. Até isso vem dele. O talento para fazer, a saúde para fazer, as condições e possibilidades para fazer. Tudo vem dele. Se você não entende de onde vem, tu não vai valorizar quando vem. Você não vai nem perceber quando vem. Exatamente. E aí você pode se corromper. Você pode, como você falou, inverter as ordens ou tipo, colocar o trabalho na frente de tudo, ou o dinheiro na frente de tudo, acima até do trabalho, porque daí você fica mais ambicioso do que justo, do aí que vira correto. Ganância. Entendeu? A ambição é uma coisa boa, a ganância é uma coisa ruim, né? O dinheiro não tem mais valores, o importante é o dinheiro, é eu conseguir o que eu quero. Aí você passa por cima de família, passa por cima de valores, passa por cima da tua fé. Então, eu acho que realmente isso te traz esse negócio de por onde eu começo? Eu começo se relacionando com Deus, começa desenvolvendo, porque isso que vai te desenvolver, vai te manter no norte, para que você também não se esqueça, cara, porque é muito, muito fácil esquecer. Se você não tiver essa conexão, se não fazer parte da tua vida, o que a gente chama de devocional, se a gente não tiver um devocional em dia, a gente começa a se esquecer de coisas que são fundamentais para a gente ser o que a gente é e tudo o que a gente pode ser. Né? E olha só que interessante, Rafa. A gente, como eu falei inicialmente, cara, não gosto de religião, não porque eu tô, sabe, querendo ser polêmico ou algo nesse sentido, é porque de alguma maneira a religião parece que ela cria muito, ela traz um Deus pesado, sabe, não traz uma coisa, as coisas boas de ser uma pessoa certa, de fazer o certo. E daí teve uma vez que ficou muito marcante para mim, daí o Felipe perguntou sobre como isso, se tem crítica ou não. Teve uma vez, e a gente não fala de Deus não fica evangelizando o cliente, né, cara? Não tá ali a gente tá ali para fazer negócio e acaba que são nas atitudes que as pessoas acabam de alguma maneira percebendo, cara, esse cara tem parece que ele tem um posicionamento diferente, ele tem uma maneira de falar diferente. O Rafa não conhecia, não sabia nem que igreja que ele ia, se era cristão ou não, mas eu já sabia que era um cara bom, dá para ver, porque tu consegue ver, por quê? Porque o programa aqui ele está impulsionando coisas boas. Sim. Então você conhece uma árvore pelo fruto. Os frutos desse cara é bom, eu quero me aproximar dele. Tem interesse. Mas não conhecia, ninguém, não perguntei, ele me mandou mensagem, eu falei, cara, vamos conversar, é interessante, me fala mais sobre o teu projeto. Porque tu vê pelas coisas boas. E aí um dia eu estava, num sábado à tarde, eu fui no escritório, tinha vindo no casamento, estava de terno e gravata, e parei lá para assinar um contrato com um cliente muito influente aqui na cidade, presidente de uma grande companhia, muito tradicional, cara, assim, muito, assim, ele cara, o currículo dele, se a gente jogar aqui, vai até lá, tem muito estudo, cara, assim, fala 5 idiomas,
fantástico. Aí foi ele e a esposa, e ele nunca foi com a esposa. A gente já tinha feito outros negócios, sempre a gente sozinho. E de repente, cara, a gente começou a falar sobre família, sobre casamento, sobre um monte de assunto. E daí eu parei assim, pô, cara, desculpa, até perdi aqui a linha, porque a conversa estava tão boa. Vamos aqui assinar o contrato. Daí a esposa dele bateu na mesa, não, vamos continuar falando, continua falando sobre isso. E no final, pô, a gente tava lá se abraçando, choramos junto, rimos. Que louco, cara. E hoje ainda tava falando com ele. E a gente criou laço de amizade, sabe? Vender é fazer amigos. Então, as nossas conexões é que realmente a gente vê que Deus não une pessoas, une propósitos. Boa. Então, quando a gente está em negócio, agora mesmo a gente estava almoçando, falando sobre esse negócio que a gente vai começar nos Estados Unidos, que a gente vai abrir uma águia no que vem lá. E de Como repente. Vai chamar? Ela vai continuar águia, talvez Eagle, né? Mas a gente fala que a empresa, voltando de novo para a parte espiritual, a gente fala que a nossa empresa lá, cara, ela faz muito mais milagre, converte muito mais gente do que muita igreja por aí. Aí tem uns que falam assim, ó, vamos para Eagles Church. Mas não, é uma empresa e tem que dar lucro. E a gente coloca Deus à frente de tudo aí mesmo. Mas daí eu tava falando para vocês, hoje daí a gente tava lá nessa reunião, e apresentando e tal, e falando de negócio. E de repente a gente caiu num tema lá começamos a falar sobre conhecimento, sobre o crescimento da empresa, que a gente valoriza muito o estudo, tem alguns mentores que a gente segue, por exemplo, o Maris Moore, o John Maxwell, que tem o livro dele é a nossa Bíblia, que é as 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, é um livro fantástico, eu recomendo para todo líder. Ele é o pai da liderança no mundo, já foi conselheiro de grandes presidentes. E daí a gente falando ali, poxa, e daí a gente só iniciou a falar, a pessoa que estava do outro lado, que era o incorporador no caso, ele começou a falar um pouco que ele tinha feito missão, eu já pensei assim, vixe, lá vem Deus, quer ver conectar mais um? E não deu outra. Né? O almoço se prolongou, mandei mensagem pro Rafa ainda, que estava uma conversa ali, cara, ele estava falando sobre... Então, cada vez mais dizem que a gente atrai quem a gente é. E é muito interessante, porque a gente tem criado uma rede de pessoas do bem. Porque a grande questão é que a maioria das pessoas, dos religiosos, agora falando, eles acham que o dinheiro é mau. Que quem tem dinheiro não vai para o céu. Que o rico, ele não passa como é que é? No buraco da agulha. Então, eles pegam um versículo, a religião faz isso, ela pega um versículo e torna aquilo ali uma verdade, mas não sabe o contexto todo do que está sendo ali dito na palavra. Então, a gente acredita muito e vê muita gente próspera, porque prosperidade significa crescimento espiritual, crescimento na área da família, crescimento nos negócios. Então, a gente conhece muita gente próspera, muito bem sucedida. E isso é muito legal. E daí esse foi um caso, poxa, uma casa fantástica, um bairro, né, um dos melhores bairros aqui da cidade, e vendo assim que, poxa, olha só que legal, cara, ele acredita nas mesmas coisas que eu. Os valores, cara. Os mesmos valores. A esposa ali dele junto, honrando, servindo a gente muito bem. Poxa, eu acho isso fantástico. É massa. Eu gostei de ouvir, Rafa, para passar para ti, uma pessoa que falou assim para mim, poxa, eu estou aqui tanto tempo, nunca ninguém me convidou para ir para a zona. Nunca ninguém me convidou para ir para festa. Cara, vocês não têm aqui sexta-feira como é que fala? Happy hour? O happy hour, cara. Mas por quê? Tipo assim, é um negócio que, cara, a gente tem alguma coisa contra? Não tem nada contra, mas tem pessoas que entram ali que não são dessa vibe, vamos colocar assim, tem. Mas ela começa a experimentar um pouco dessa cultura e ela fala, poxa, isso aqui parece que é mais interessante do que outro. Tem mais valor nisso aqui. Cara, é a mesma coisa, eu também não tinha essa vibe, não tinha essa cultura. Eu era um cara que tinha gostava de outras coisas que era o que eu tinha conhecido na infância, na juventude e tudo mais, e aquilo ali para mim, poxa. E aí, quando eu comecei a experimentar outras coisas, por isso que eu digo, se as pessoas experimentarem de verdade as coisas boas da parte espiritual, não religiosa, espiritual, cara, ela vai servir só para o interesse, ela vai seguir uma vida dessa. Você falou uma parada ali você falou sobre os frutos, eu vi alguma frase que eu vi hoje, eu vejo muita coisa, acabo não conseguindo mais linkar a mensagem ao mensageiro, mas já começa a misturar o mensageiro com a mensagem. Mas enfim, ele falava sobre, você já viu você conhece algum bilionário, milionário? Ele falou, conheço, ele falou, ele já tentou te convencer a ser bilionário? Ser milionário? Cara, você precisa ser bilionário, porque ser bilionário é bom, eu posso comprar o que eu quiser, ir para onde eu quiser, posso investir no que eu quiser, não preciso ficar fazendo conta. Você nunca vai ver um bilionário fazendo isso. Só que as pessoas querem ser bilionário porque elas oram para um bilionário e falam assim, eu quero ser bilionário.
Eu quero ter essa, tá ligado? Eu quero andar tranquilo, eu quero poder ter o carro que eu quiser, a casa que eu quiser, ir para onde eu quiser, colocar meu filho estudar numa escola boa, sabe? Então o bilionário não precisa te convencer que é bom ser um bilionário. Você olha para a vida do milionário e fala assim, pô, cara, acho que é de alguns bilionários, né? Mas você olha e fala assim, pô, cara, eu também quero ser. Ele falou, por que cristão tem que ficar convencendo os outros? Por que vocês têm que ficar convencendo o outro que é bom ser cristão? Cara, faça como milionário, só seja. Porque você sendo, você também vai convencer. O problema é se tu ficar falando, cara. É isso aí. Porque o cara que começa a falar, cara, uma estratégia para você ser rico, para você ganhar dinheiro. Hoje, se tu abrir o Instagram, é só isso aí, né? Fique rico em 3 passos, né? Salte um banco e não deixe ele pegar. Esses são os dois primeiros passos. O terceiro é vá para eles cair, mano. Esconde, o terceiro se esconde. Esconde, não gaste na hora o dinheiro, né? Mas então, assim, a gente sabe que é golpe, que é furada. Porque não inspira. Agora, quando você olha para uma pessoa, o desenvolvimento dessa pessoa, o caráter dessa pessoa, a história dessa pessoa, o crescimento dessa pessoa, você fala assim, mano, eu também quero isso. Eu também quero viver isso que ele está vivendo. E da mesma forma serve para a prosperidade financeira e intelectual, como serve para a espiritualidade. Eu também quero viver isso aí, tá ligado? Eu também quero chegar onde esse cara chegou. Você falou sobre o ateu, Felipe, e pegando esse link com o Rafa, em 2019, a gente assistiu aquele filme, assisti com a equipe, assim, com os corretores, Desafiando Gigantes. Talvez você já tenha assistido. Fantástico, né? Aquele filme lá, eu, sei lá, assisto umas 10 vezes no ano. Sim. Daí eu coloquei com a equipe lá e tal, e eu sempre, antes de iniciar qualquer reunião e tal, gosto de fazer aquele momento de agradecimento. E daí a gente assistiu o filme, daí foi todo mundo embora e ficou um corretor lá que ele era ateu. E daí esse cara fechou a sala, daí fomos lá pra sala, liberei todo mundo, cara, João, quero conversar contigo e tal, eu já sabia o que era, né? Ele falou, cara, vou te falar, todo marrento, bicho, eu não quero, eu odiava a igreja, eu não gosto de Deus, eu não sei o que, não quero esses outros deuses, mas eu quero esse Deus aí que tu serve. Que legal. Cara, foi um negócio que foi o dia mais impactante para mim, que ficou na minha memória, assim, em 2019, foi esse dia da nossa conversa. E ali a gente se abraçou, oramos naquele momento ali, ele aceitou Jesus. Mas, tipo assim, e daí de novo, né? Pô, a gente veio para falar de negócio, estamos falando mais de... Né? Ver como é... Mas foi fantástico, porque os frutos dele começou a mudar. Às vezes é uma chave, às vezes é só aquilo que falta para a pessoa explodir de ter resultado. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que o que você faz fala tão alto que o que você diz ninguém escuta. Então, não é o que você está dizendo, como o Rafa disse. Né? O problema do crente é que ele quer evangelizar todo mundo. Né? Ele primeiro se cura. Porque curados curam e feridos ferem. Então, mostra primeiro os teus frutos, faz. Você não precisa nem falar, irmão. Não precisa falar nada. Né? Então, é isso. E aí as pessoas começam a atrair. Agora tem uma frase que é do Sandro, essa não é minha, e que ele começou, tantas coisas boas acontecendo na empresa, assim, e eu acho que vai até para a capa do livro dele aí, que ele vai escrever. E ele fala assim, faça algo tão grande que quando as pessoas olharem, elas pensarem, só pode ter sido Deus. Uau. É forte, é dessa maneira. Então, cara, a gente deixa o cara, promete riqueza, de lambuja, né? Ele ainda pode ter uma vida espiritualmente livre, que é o que tem de gente depressiva. Sim. E com crise de ansiedade, que não sabe o que é da vida. Joinville tem um dos maiores índices de suicídio do Brasil, tem muito aqui. Então tem tanta gente que está esperando, precisando muitas vezes de uma palavra que não teve do pai, não teve da mãe, não teve uma criação que forjou ele para a vida. Ele não se preparou. Tanta gente com um casamento destruído, né? Que o cara, ele estudou 10 anos, 15 anos durante uma faculdade, fez pós-graduação, fez doutorado, fez tudo, mas para o mais importante ele não estudou nada, que é construir uma família, que é como educar um filho, então são princípios que a gente valoriza mesmo. Então, e daí automaticamente, o Paulo Vieira fala muito sobre isso, você levar uma vida sistêmica, são todos os pilares, né? Então isso é importante. Então, você tem uma vida espiritualmente que ela está, né, bem resolvida, uma vida familiar bem resolvida, uma vida contigo mesmo bem resolvida, o pilar saúde,
Nesse eu estou pecando, por exemplo, e eu estou sentindo, tenho me sentindo mais cansado, não tenho sido tão produtivo. Com essas mudanças todas, eu estou doido para voltar à minha rotina lá em Curitiba, para voltar para academia, treinar e tal, porque a parte física é um princípio também é importante. Né? Você ter a máquina que está te carregando, né? É a máquina, você tem que cuidar dela. Então, são coisas que são pilares que são importantes e quando você vai ver o resultado é prosperidade, você vai crescer financeiramente. Né? O financeiro é só uma consequência. Agora, se o cara vem só por dinheiro, e ele é um dinheirista, e ele é uma pessoa que ele troca tudo pelo dinheiro, cara, essa pessoa a gente quer ver longe. Porque legal. O que ele quer não condiz com o que a gente Ele vai quer. passar por cima de gente, ele vai passar por cima de valores. E não só profissionais, não só corretores, clientes também. Eu aprendi que a gente tem que aprender também a demitir clientes, cara. Se o cara não tem a ver muitas vezes, a gente tenta, né, de alguma maneira, sabe, fazer sempre negócios, sempre, esse é o nosso objetivo, fazer negócios da maneira correta sempre, não tem jeitinho brasileiro lá. Então, se a gente já vê que tem muito, clientes já querem dar um jeito, fazer um negócio meio malandragem, cara, a gente corre. Legal. Então, em todas as áreas, é importante isso. Massa. Ô, João, a gente falou bastante aí sobre da águia para frente, praticamente, aí, mas eu queria saber da águia para trás lá. Legal. O que você pensava em ser, cara? Antes de tudo, assim. Quando a primeira coisa que você pensava, um dia eu vou ser, o que você pensava? Legal. Então, minha família, né, falando um pouco da minha história, eu vim de uma família muito simples, né, meus pais sempre assalariados, meu pai sempre trabalhou em chão de fábrica, minha mãe trabalhava de faxineira e tudo mais, e eu lembro na escola que eu olhava os meninos, os amiguinhos, às vezes comendo uma bolacha passatempo, essa bolacha eu gostava demais, e eu não tinha aquilo ali, marcava para mim, eu falava, poxa, cara, um dia na vida eu vou ser rico. Queria isso. Desde os 6, 7, 8 anos, eu olhava os filmes, eu olhava muitas vezes, né, até assistia coisa que não era boa, né, a maneira como a gente é criado e eu amo minha mãe, obviamente, mas quando a gente pegou esse período de televisão, Globo, os canais de TV, cara, isso era uma alienação durante muito tempo, né? Hoje em dia é a internet, né? Tem muita gente que vive mais com isso aqui do que com a esposa, do que com o filho. Muito. E daí naquele período, então, meus pais me criaram me mostrando o que é certo, né, o que eu deveria fazer e tal, então me deram muito amor, muito carinho, graças a Deus, mas a gente sempre viveu de uma maneira muito limitada, então eu comecei a trabalhar aos 13 anos para poder ajudar em casa, minha mãe insistia, não precisa trabalhar, mas eu queria, porque era um desejo, sempre gostei de trabalhar muito e eu queria ter as minhas coisas, então eu fui crescendo, vim da área industrial, então comecei a trabalhar e daí eu chegava em casa muitas vezes sujo, com jaleco de mecânico industrial, que era o que eu fazia, e minha mãe falava, meu filho, essa profissão aí se suja muito, cara, vai trabalhar com vendas, tu não é para isso. Eu falei, poxa, minha mãe é visionária, depois que aconteceu, eu falei, minha mãe já estava vendo e eu não ouvi ela. Mas eu sempre fui, porque eu era uma criança que eu gostava de desmontar os brinquedos, colocava o boneco com a cabeça de outro, eu desmontava tudo, então eu gostava dessa parte técnica, operacional, mecânica. Então eu trabalhei até os 22 nessa área industrial. E daí... Mas tu pensava em seguir carreira nisso? Eu queria sempre, o meu objetivo sempre foi ser um dono de um negócio. Esse é o meu maior sonho. Hoje eu tenho a minha empresa dentro da Águia, né, que eu presto serviço dentro da Águia. A gente faz parte de um grande grupo onde a gente tem pessoas lá que têm a sua própria empresa. Então Mas o meu sonho era empreender, o meu sonho era trabalhar para mim. Então, durante muito tempo eu trabalhei como CLT e daí eu tive bons professores, eu sempre tentei me aproximar de pessoas mais velhas, pessoas que tinham mais conhecimento. E tinha um cara na Bush Leper, que era a empresa onde eu trabalhava por último, como mecânico, e o apelido dele era Professor Pardal, ele já trabalhava quase 40 anos lá dentro. E o salário dele, poxa, ele ganhava bem e tal, pro meu nível cultural e tudo mais, só que, poxa, eu tinha que esperar 20, 25, 30 anos para poder ter o resultado que ele tinha, talvez. E ele mesmo foi um cara que me incentivou muito. Eu comecei a morar sozinho aos 16 anos, eu lembro que ele trouxe um fogão na estrada dele, ele morava na Barra do Sul, e ele trouxe e me doou, falou assim, João, isso aqui é para ti, tá começando a tua vida aí, então meus pais se mudaram para Barra Velha e eu comecei a morar sozinho. E daí ali nasceu, ele falou, João, cara, vai voar, cara, porque tu é um cara que trabalha muito dentro de empresa, acho que não é o teu lugar. Aqui talvez, ele foi um cara que ele falou para me ajudar mesmo, né? E a empresa honra até hoje, o Bush Lever é uma empresa fantástica,
mas eu sempre fui um cara que queria as coisas a mais, e eu sonhava muito com isso. Então, desde novo, eu sempre conquistei, né, muito jovem, uma moto, um carro, porque eu sempre fui um cara que gostei de economizar, viver de uma maneira certa, assim, economizando, mas eu sempre sonhava, Rafa, em ter um negócio. Sempre sonhava em poder ganhar mais, em prosperar e tudo mais. E daí eu conheci o mercado imobiliário em 2013, então saí dessa empresa, ia começar a empreender, e daí eu encontrei um amigo, eu sempre conto essa história, que estudou comigo desde os 6, 7 anos, e eu cheguei lá de Kombi, mecânico, macacão, né? O jaleco, né, do mecânico, e ele todo trajado, bonitinho, cabelinho na régua. E eu falei, cara, o que você está fazendo? Fazia tempo que eu não via ele, Ronei é o nome dele. O que você está trabalhando com o quê, Ronei? Ele falou, cara, trabalhando com venda. Eu falei, pô, que legal. E homem não tem muita frescura, né? Já pergunta na mesma hora. Tá, quanto que tu tá ganhando? Papo de homem isso aí. Quanto tu tá ganhando lá? Ele falou, cara, 4 mil. Eu falei, o quê? Não pode, cara. Eu tinha estudado, fiz curso técnico aqui no Sedup. Estudou comigo, né? Estudou comigo, cresceu comigo. Cara, eu passava cola pra ele no colégio. Esse é o ruim, né, cara? Eu ensinei tá mais ele, arrumado cara. que eu. Tá melhor que eu. Eu falei, poxa, como é que pode? Começou né? a trabalhar com 19 anos. Eu comecei, já tinha minhas coisas, tudo, ele começou muito depois. Só que ele foi para uma área que é uma área comercial, uma área que você pode prosperar de uma maneira e desenvolver mais também, né? Desenvolve muito bem. E daí ele falou para mim assim, João, se tu continua trabalhando do jeito que tu trabalha sempre, desde quando a gente se conhece, fazendo serão, eu trabalhava muito final de semana, nunca tive preguiça. E daí ele falou, se tu for para a área comercial, cara, tu vai explodir. Aí naquele mesmo momento, no mesmo dia, saí da empresa, fui lá de jalecão mesmo, falar com o chefe dele, falei, cara, tem vaga aí para trabalhar de vendedor, nunca trabalhei, mas eu tenho vontade. Aí perguntei quanto que o pessoal ganhava, quem que mais ganhava e tal. No outro dia eu fui lá, pedi para sair da empresa que eu trabalhava, conversei com esse amigo meu que já estava há 40 anos, ele me incentivou e daí ali eu iniciei no mundo das vendas e nunca mais parei. Ali eu me achei. Então esse foi um momento da minha vida que foi decisivo, quando eu estava fazendo algo que eu falei, cara, não tem limite. Então tu achou o que tu queria mesmo? Era que é trabalhar com vendas. Eu amo trabalhar com pessoas, cara, eu gosto de gente. A primeira coisa que tu vendeu foi o quê? Plano de celular para empresas. Então eu trabalhava na Oi, trabalhava no setor jurídico. Tenho muita raiva do pessoal da Oi. Eles me ligam muito. Muita gente tem raiva. Muita gente. O Reclame Aqui é a primeira linha, né? Então é a primeira empresa. Eu nunca tive, eu só não sei porque, como é que eles conseguiram meu número. E eu não trabalhava com telemarketing, eu não trabalhava ligando, eu trabalhava na rua mesmo, porta a porta, então. E era empresa, né? Outra pegada. E era PJ, empresa, era PJ. E daí foi muito legal, porque eu comecei na rua, depois já me tornei líder de carro, quem ficava com o carro da empresa, e no primeiro mês eu fiquei em segundo lugar, e depois os outros todos em primeiro, ganhei TV, ganhei várias premiações, e falei, cara, é isso aqui mesmo. Você não teve nenhuma dificuldade, assim, saindo... Porque quando a gente trabalha em chão de fábrica, você não tem muito essa parte relacional, essa parte de venda, de comunicação, é bem restrito ali, né? Porque você recebe... uma OS ali, um serviço, faz aquele serviço, entrega o serviço, próximo. Tu não tem muita escalada, né, cara? Escalada, e até a assim, escalada né? Só vai passar pelo desenvolvimento, pelo relacionamento, aliás, porque tu pode estar dando com os dois pés lá. Mas se tiver um cara que está dando um pouco menos com os dois pés que você, mas tiver um relacionamento melhor com os líderes, ele acaba se destacando, entendeu? Porque não é só trabalho dentro da empresa. A minha pergunta era assim, se você teve dificuldade de fazer a transição do chão de fábrica para vendas, e um outro que eu falaria também é que, no final, a gente está vendendo as nossas ideias, a gente está se vendendo em tudo, né? Até no chão de fábrica, quando você tem uma ideia nova, poxa, se a gente mudasse essa ferramenta, se a gente fizesse um processo melhor assim, você tem que vender para o seu chefe essa ideia para ele comprar e fazer. Então, acho que para sua esposa você tem que vender. Pô, amor, estou querendo comprar um carrinho melhor, estou querendo... Não, já tem que vender a ideia de tipo, eu vou sair de um lugar onde eu estou ganhando um salário que você sabe quanto é, para tentar ganhar um salário maior, entendeu? Então, a gente acaba sendo vendedor em tudo, né? Assim. Mas você teve dificuldade nesse início? Então, assim? Tem uma frase que fala, Felipe, que quem sabe vender tem uma apólice de seguro contra o fracasso. Sim. E essa frase, para mim, ela se provou, né, na prática mesmo, porque desde quando eu comecei a trabalhar, eu nunca fui... E olha que eu tentei várias vezes... Tinha uma época que o segmento de ferramentaria estava estourando. A pessoa mais bem sucedida da minha família, meu tio,
Ele trabalhava em ferramentaria, era a pessoa que mais tinha resultado, assim, ganhava, sei lá, na época, seus 3, 4 mil reais, e eu olhava ele e falei, cara, tem que ser ferramenteiro. Daí por isso eu comecei o curso e tal. E todas as pessoas que eu conhecia que trabalhavam em ferramentaria, eu ia e mandava meu currículo, cara, eu quero trabalhar nessa área, sabe de alguém? Então eu sempre fui uma pessoa que eu não tenho muita vergonha, não. Então se tem que falar, eu vou lá, conversa. Então essa parte de se vender, eu aprendi a me vender sem saber que eu estava me vendendo. Por ser uma pessoa muito esforçada, pô, no almoço o pessoal ia dormir, depois que almoçava lá no trabalho, tinha uma horinha de almoço, o cara ia lá comer rápido para poder ir lá dormir, tirar um cochilo. Eu ia lá e grudava no cara, perto do cara que estava, sei lá, uma função acima da minha, 2, às vezes era o meu líder, meu chefe, às vezes era para poder estar perto, estar conversando, para poder estar aprendendo. Às vezes tirava ele, pô, João, queria descansar. Não, vamos lá, cara, vamos lá olhar isso aqui, me ensina como é que tu faz, para eu poder estar aprendendo. Então é um negócio que já veio dentro de mim. Então a venda, eu não sabia as técnicas de venda, entende, Felipe? Mas eu sempre me interessei muito, algo que tem tudo a ver com o incomum, pelas histórias das pessoas. Eu olhava uma pessoa bem sucedida, seja dentro de uma empresa, fora, onde fosse, eu queria saber, poxa, como é que foi o começo dessa pessoa? Conta pra mim, como é que tu fez? Como é que foi o começo? O que tu fez para crescer? Cara, o que tu aprendeu com isso? E eu sempre me interessei muito. Então, as vendas, quando eu fui para o mundo das vendas, foi muito mais consequência do meu interesse em conhecer mais da pessoa e tudo mais. E quando eu via, estava assinando um contrato e estava fazendo. Foi muito interessante um período, no segundo mês que a gerente, ela falou assim, cara, eu vou te acompanhar aí porque está muito estranho. Tá vendendo demais e tal, eu não sabe, era um negócio que ela veio meio para me fiscalizar. E daí foi muito, para mim foi um dia também memorável, que ela chegou numa segunda-feira, que toda segunda tinha a puxada de vendas, e ela falou assim, no meio de toda a equipe de vendas, sabe por que o João está em primeiro? O segundo mês que ele chegou aqui, e o primeiro mês ele nem trabalhou o mês inteiro, já ficou em segundo lugar, está levando essa premiação e tal, porque esse cara nem almoçar não almoça. Eu tive que pedir para ele parar para almoçar, a gente estava fazendo porta a porta, foi acho que foi em Gaspar, se eu não me engano, na cidade. Ela chegou um momento ali, 11h30, 11h, tá, vamos parar, não almoço, só como uma coxinha aí e vamos embora. E eu aproveitava muito tempo. Então essa parte de vendas para mim não foi uma dificuldade, eu aprendi, eu nasci na dificuldade, então para mim é algo normal, faz parte do crescimento, não tem essa opção de desistir ou de alguma coisa, porque a dificuldade ela já nasceu comigo praticamente. Então para mim é só mais um incentivo. Então a parte de vendas ela veio e, cara, graças a Deus, não era o cara mais carismático, tive que aprender a ser. Então daí veio a parte dos estudos, de técnica, treinamentos e tudo mais, para poder aprender o que é importante nas vendas, né? Mas no início foi muito mais esforço. E você pega um cara tímido, por exemplo, que é retraído, você consegue, com as técnicas, fazer um bom vendedor? Você consegue tirar dele ali o melhor? Como é que funciona, né, Felipe? A gente começa tudo lá buscando entender o porquê que ele quer vencer na vida. Qual que é o grande sonho dele? Qual que é o porquê dele? Qual que é a meta dele? Então, tudo isso eu torno maior se ele tem um sonho grande, se é uma pessoa que tem... Lógico que tem pessoas... Se é um retraído que tem fome de vencer, sim. Se é um retraído que não quer nada com nada, não. Porque macarrão mole, tu empurra no meio e já sai pro lado aqui. Macarrão mole ninguém empurra. Ninguém tira do chão que não quer se levantar. Então, se é uma pessoa retraída, mas que tem um sonho, que tem uma vontade de crescer... O Jorge Paulo Lema fala no Sonho Grande, no livro dele, que é o criador da Ambev, de várias empresas... Ele fala que a empresa dele, para poder crescer, ele contratou pessoas que tinham 3 características. Era pobre, mas esperto e com vontade de ficar rico. Pobre, esperto e com vontade de ficar rico. Esse é o melhor tipo de pessoa para te poder ter do teu lado. Uma pessoa que está precisando, quer sair da situação que ele está atual para poder prosperar. Uma pessoa que é inteligente, mas não é porque às vezes ela é um gênio. É porque ela é interessada, ela tem predisposição para aprender. Ela está ali, ela não está perdendo tempo. Então, eu tinha um apelido quando eu comecei a trabalhar com vendas de lobo solitário. Não parava para tomar café, para contar piada, para ficar na roda. Eu não tirava o telefone da orelha. O Sandro conta uma história bem legal. Em 2013, quando eu comecei, eu levava pão com ovo. Poderia almoçar ali no restaurante? Poderia, mas eu comia dentro do escritório para ficar do lado do telefone. Para quando tocasse eu poder ligar e estar telefonando. Então...
era a minha estratégia de crescimento. Então, se a pessoa ela é mais tímida, mas ela tem um grande sonho, eu consigo ver que, poxa, dentro dela tem um leão e ela quer realmente sair para fora, ela quer realizar algo maior, ela está incomodada, ela quer crescer, aí com certeza. Agora, se é uma pessoa retraída, mas ela é uma pessoa acomodada, ela não quer nada, o sonho dela é muito pequeno, aí não vai. O maior problema dela nem é a timidez daí, né? Não é a timidez, é exatamente isso. Ô, João, você lembra quando foi a primeira venda de imóvel que você fez? Como é que foi isso? Primeiro contratinho? Foi muito engraçado, cara, porque algo que interessante até você está me fazendo lembrar aqui. Ele era o seu Pedro, um amigão meu. Ele tinha 72 anos na época, mas era um cara que ele foi presidente, foi representante, aliás, não presidente, foi representante de uma empresa italiana muito forte, e ele viajava a Europa toda, cara. Era um cara muito, assim, ele tinha um nível, assim, de conhecimento enorme. E daí eu peguei ele justamente nessa parte das ligações. Daí eu trouxe ele para o escritório, agendei a visita e tal. E na época, né, que ele era o meu segundo mês, vendi, a primeira venda foi com 2 meses e 3 semanas. Eu estava no segundo mês e na hora da mesa da negociação, poxa, cara, não tinha ali para aquele cliente ali, eu não ia conseguir vender, eu não estava preparado totalmente. Aí eu trouxe o Sandro junto, que na época era meu gerente. Então, quando eu ingressei na Águia, era o Sandro, o Luan, irmão dele, que é sócio também, era corretor na época e financeiro. O Sandro era gerente e tinha eu e mais uns 10 corretores. Hoje, poxa, tem 200, né? Então, foi muito legal participar desse crescimento. Mas aí, naquele período, e ele era um cara que ele contou uma história para mim, por isso que é legal a tua pergunta, porque ele trabalhou muito tempo na Itália. Eu já visitei a Itália, ganhei viagem para lá, inclusive, foi a minha esposa, que também veio do mercado imobiliário. Todas as viagens que eu fui foi premiação, e eu gosto muito de viajar, então eu gosto muito de vender para ganhar as viagens, né? E aí, agora, nessa convenção que passou agora, que a gente teve dia 5, eu ganhei mais uma viagem para a Itália, e eu vou conhecer a fábrica da Ferrari, eu estava falando aqui para vocês. E esse cara, ele me contou uma história lá em 2013, por isso que está passando um filme na minha cabeça com a tua pergunta, Rafa, que ele falou, João, uma experiência que tu tem que fazer, João. Ele via nos meus olhos aquela sede de crescer. Eu sempre fui um cara muito interessado em conhecer a história. Seu Pedro, me conta. Não sabia como vender o imóvel ali para ele, mas me conta a tua história. Daí eu ganhei ele assim, tipo assim. Interessando. Criou um laço de amizade. Depois o Sandro veio e fechou negócio com ele. Mas ele falou: uma experiência que tu tem que fazer, cara, é andar de Ferrari na Europa. Tem que pegar numa cidade e colocar em outra. É fantástico, João, já fiz isso várias vezes e tal. E tô indo lá agora conhecer a fábrica da Europa. Tu vê só, que aquilo tinha me dado uma chave e agora que voltou aqui que você perguntou. Então esse foi o primeiro cliente. O cara muito requisitado, foi sala comercial, porque imagina que eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, vendendo um imóvel extremamente difícil, que foi o mesmo empreendimento que fez a Águia crescer. Foi o primeiro empreendimento que a Águia começou a trabalhar. Como a empresa não nasceu para ser uma imobiliária e trabalhar com várias construtoras, ela começou com uma, só que era aquela ali, era foco total e não vendia nada. Que era o Advile Business da construtora Casa Qualitar, que é aquele prédio comercial em frente ao Hospital Dona Helena. Certo. Só que aquele edifício não tinha maquete, era o primeiro prédio do construtor na cidade, ele nunca tinha feito nenhum outro prédio, ele nem era dessa área, ele é do segmento da tecnologia. Não tinham decorado, não tinham um outdoor. O que ele tinha bem era a localização. Cara, só a localização. Até o folder, ele tirou o brilho do folder para poder economizar. Então imagina só como era difícil. E além de tudo, a sala não tinha garagem. Ele estava testando você. Literalmente que ele foi um teste, porque ele trouxe um sistema inovador, que é muito bacana, inclusive rentável também para quem comprava, mas era novo. E novo todo mundo sente essa, poxa, será que vai dar certo? Que ele ficou com todos os estacionamentos no modelo rotativo. E daí a gente vendia sala comercial. Poxa, então eu chegava, às vezes tinha cliente para poder, Sandro, cara, tem um cara aqui que ele quer morar numa cobertura, pô, peguei esse clientaço, daí o Sandro falava, olhava bem no meu olho e falava, legal, vende uma sala para ele. Eu, pô, cara, não, mas esse, não, sala. Teu negócio é sala, tu só vende isso aqui e pronto, acabou. Então era o foco, tinha que fazer dar certo. Aí quando a gente vendia para o cliente, ainda tinha um outro momento que era mais difícil ainda, que era vender para o construtor, porque não tinha desconto, não tinha negociação, tinha que ser aquilo que estava na tabela, então era mais um... Cara, então foi uma dificuldade naquele período ali inicial, que forjou muita gente. E daí essa foi a primeira venda com o seu Pedro Garcia, um senhor que, nossa, é um sansei, assim. Ele startou você, gigante. cara. Startou. Legal. Você falou da tua premiação, que você vai para a Europa, mas você também vai para Dubai?
A gente vai agora, dia 15, já no domingo que vem. Vamos conhecer Dubai. Vai toda a diretoria da Águia, foi uma premiação da Águia, inclusive para a diretoria. Vai o Sandro, o Luan, a gente vai com a família, com as esposas. Vai ser muito legal. Você tá louco, mano. Dubai também é o pico que eu quero muito. Vai ser massa demais. Tá louco. Pro mercado imobiliário, principalmente, né? Então, pra gente vai ser muito legal, porque... É uma visão, os caras estão... E ampliar mais ainda a nossa... Estão meio século na frente no mercado imobiliário, os caras. Imagina, né? Eles criaram no meio do nada algo que é incrível, né? A história de Dubai. A joia no deserto, né, cara? Os caras são... João, a gente vai pro nosso último quadro aqui do programa, que eu sei que o João, pra quem não sabe, ainda vai trabalhar hoje ainda, mais um pouquinho. A gente vai para o último quadro aqui do nosso programa, que é um quadro que a gente chama de Perguntas Incomuns. Legal. Tá? Gostaria que você abrisse teu coração agora, fosse o mais sincero possível nas tuas respostas. Sim. Mas não pense muito para dar resposta gospel, nem... Sabe? Não precisa se preocupar com isso. Só que seja genuíno. Assim. Senão você fala, tem que pensar na resposta aqui agora que vai ser... Não precisa. O Rafa nem me mandou as perguntas, gente. Não tem essa. Primeira pergunta que eu quero te fazer é como é que você se imagina daqui 10 anos, cara? Cara, 10 anos eu me vejo ganhando só para poder falar para multidões. É o meu sonho. Legal. Isso mexe comigo. Falar para muita gente. É isso que eu vejo. E mais pelo propósito mesmo de ajudar, né? Porque quando você ajuda alguém, quando você ajuda uma família a ser transformada, uma pessoa a realizar um grande sonho, cara, isso é fantástico, não tem dinheiro que pague. Então, eu me vejo dessa forma. Conta pra gente o momento mais inesquecível, assim, que você já passou, assim, nos últimos tempos. O nascimento do João Augusto, com certeza, para mim foi uma experiência gigante, né, do meu filho. Foi quando isso? Foi dia 16 de outubro, ele vai fazer agora um aninho, agora em outubro. Vai fazer um aninho? Então, para mim ali foi como se o dia mais feliz da minha vida, com certeza, foi o casamento. Mas eu sempre falo que o casamento não pode ser o dia do casamento o dia mais feliz. Tem que ser o próximo, e o próximo, porque o casamento é um crescimento. É verdade, né? Cara. A gente casa para fazer outra pessoa feliz, então eu tenho a minha esposa, a Dona Benção, todo mundo já conhece. Dona o quê? Dona Benção. Dona Benção porque, de contar a história, quando eu namorava eu não tinha conhecimento, não sabia do poder das palavras, não tinha sabedoria, eu chamava ela Dona Encrenca e adivinha, ela era uma encrenca. Então, quando eu casei, a gente casou, eu olhei bem para ela e falei, nosso casamento ele vai dar certo. Não tinha exemplo de casamento na família, ela também não. Amamos os nossos pais, obviamente, hoje eles estão muito melhores, né? O casamento deles hoje está muito bom, graças a Deus, acho que muito também pelo que a gente faz. Mas a gente decide, nosso casamento vai ser só uma vez. Essa é a última vez que eu caso, não quero casar nunca mais. Uhum. Então tem que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo. Então, as pessoas se enganam, né? Elas casam para ser felizes. Então, o casamento, na verdade, você casa para fazer outra pessoa feliz. Não, tu quer ser feliz, vai para Disney. É isso aí. Vai para Dubai. Vai para Dubai, você não vai ser feliz. Você vai ficar mais triste ainda, é um nível de vida que a galera tem lá. Eu tava achando que ia sair do momento assim, quando a gente fechou a maior venda da história, esse foi o momento mais inesquecível. Não, foi o nascimento do meu filho. Você vê onde está o valor das coisas, né? Legal. E qual foi a parada mais engraçada, o maior mico que você já pagou? Cara, o maior mico que eu já paguei, poxa, tem alguns daí. Aí esse eu tenho que pensar, porque esse eu tenho muitos mesmo. Mas o maior mico que eu já paguei, eu acho que foi quando eu estava querendo prosperar, naquele período que eu colocava o trabalho em primeiro lugar, antes dos outros pilares que são mais importantes. Eu entregava pizza e trabalhava durante o dia, entregava pizza à noite, virava a noite trabalhando, estudando e tal. E daí tinha uma época que o meu apelido era Kai Kai, porque eu subia na moto, fui o cara que mais bateu de moto lá na pizzaria Bela Napoli. Hoje nem essa pizzaria acho que nem está mais aberta. Mas o meu apelido era Kai Kai, porque eu subia na moto, ganhava por entrega, então muitas vezes o chocolate chegava por cima do camarão, o camarão por cima da portuguesa, porque eu queria ganhar, sempre muito competitivo, então era meritocracia, subia na moto, não, vou entregar essa pizza muito rápido para voltar e pegar a próxima. Produção. E aí eu bati algumas vezes, tem uma vez até que eu quebrei o cotovelo, e daí essa vez foi... Nesse período da minha vida foi o período que eu mais paguei mico, porque eu queria muito, mas estava correndo atrás do próprio... Sendo um desastre ao mesmo tempo. Se você soubesse que o mundo acabaria amanhã, o que você faria? Nada mais do que eu continuo fazendo hoje, sabe? Eu acredito que o que mais tem que ser valorizado é
primeiro Deus, como eu falo sempre, depois família. Então, poder olhar no olho da minha esposa todos os dias, falar para ela que eu amo ela, olhar no olho do meu filho, estar junto com ele, estar vivendo, estar criando momentos, para mim é o mais importante, sabe? Então, eu vivo todo dia aquele dia e eu acho que eu não teria nada mais do que eu já faço hoje. É viver a vida mesmo, sabe? Eu falaria, talvez, alguns tempos atrás, que eu passaria mais tempo com os meus pais, mas eu tenho me policiado muito, tenho feito isso de uma maneira mais constante. E daí é lógico que à medida que a gente vai crescendo mais, prosperando, vai permitindo, eu vou estar mais tempo ainda com eles, vou estar mais tempo ainda com a minha família, mas tudo existe um tempo para todas as coisas, né? Mas se acabasse amanhã, eu teria em paz, porque todos os dias eu estou buscando dar o meu melhor, porque é mais importante para a minha vida. Maravilha. Minha família. Ô João, eu geralmente pergunto o que motiva a pessoa a viver, o que a pessoa faz para tornar o mundo um lugar melhor. Mas para você eu vou converter numa pergunta só. Qual que é o teu propósito, João? Cara, meu propósito é transformar outras famílias, não é vida só, mas famílias, através da minha família. Uau. Então, meu maior sonho é ver meu filho crescendo e falando, esse é o meu pai. Eu me orgulho, meu coração enche quando a minha esposa olha para mim e fala, tenho orgulho de ti, eu te amo. A mesma coisa que eu falo para ela. Então, isso para mim, a família é algo mais importante para mim. Então, meu propósito é que a minha família transforme milhares de outras famílias. Que possa olhar para mim e falar, meu, essa família é dessa forma que eu quero ter a minha. Uau, massa. E aí, puxando esse gancho, o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Assim que você morresse, que sua família escrevesse lá. Sabe que eu nunca pensei nisso, mas eu acredito que uma frase que ficaria bem, como para mim família é muito importante. Você fala essa frase escrita pela minha família? Mas família. você deixaria dito. Deixaria já para ela, para sua tipo, família. Ó, quando morrer, só com isso aqui, ó, lá na lápide. A minha frase para eles? Isso, para que eles escrevam na sua lápide lá. Ah, tá, ok. Entendi. Eu pensei que eles escreveriam para mim. Bom, eles escrever para mim, cara, sabe que eu nunca pensei nisso, sim, de verdade? Mas vamos lá. Eu acredito que o dar tudo que você tem, eu teria que formular essa frase, né? Mas algo que é importante para mim é você dar toda a força que você tem aí dentro para fazer o teu melhor. Seja o que for que você fizer. Seja para poder varrer um chão ou para poder fazer o teu negócio dar certo, mas dá o teu melhor. Eu acredito muito nisso. E eu vejo como dei o meu melhor. É bom que é pouca letra, isso vai ficar barato na hora de comprar. Para mim, se for uma frase para eles, é dê o seu melhor. Se for para mim, enquanto eu estava vivo, eu estava dando o meu melhor. Eu vivo dessa forma. É o que eu busco. Quantos anos você tá, João? 31. 31. Você tá novão ainda, João? Fazer 31 segundos aí, João. É mesmo? Ô, João, imagina que você viajou no tempo, cara, e você conseguiu encontrar você mesmo com 15 anos de idade. Você tem 30 segundos para dizer alguma coisa pro Joãozinho. O que você diria para ele? Estuda mais, te afasta da aparência do mal, sai fora, corre da roda dos Zé Ruela da vida aí que não querem nada com nada. Durante muito tempo na minha adolescência, dos 13 aos 18 anos, eu vivi muito tempo de pessoas que não tinham nada para acrescentar, infelizmente. Então eu falaria para ele, cara, só te aproxima cada vez mais de Deus, do reino e vai e foca totalmente na construção da tua família. Bom. O que você mais gosta e o que você menos gosta em você? O que eu mais gosto em mim é a minha determinação. Eu gosto disso, é algo que eu admiro em mim, isso. Eu tenho uma força que eu não consigo explicar de mim. E o que eu menos gosto e que eu venho tratando cada vez mais, buscando, é a organização. Então, essa questão de viver espiritual, familiar e trabalho, para mim é algo que tem o ciclo do aprendizado, né? Que é o inconsciente incompetente, o competente inconsciente, o incompetente consciente, o competente consciente e o competente inconsciente. Então, nesses 4 ciclos, ter organização para mim ainda é competência com consciência. Eu ainda tenho que olhar para poder ver, não me desorganizar.
E organização eu falo com que é prioridade, com as coisas que, sabe, que são mais importantes e tudo mais, porque eu gosto muito de trabalhar, então se eu não tomar cuidado, eu vivo a vida inteira trabalhando. Então a todo momento eu estou me policiando para isso. Show. Então o que eu preciso melhorar é a parte mais organização dentro de tudo, assim. João, eu sou o gênio da lâmpada. Só que já, Fala, gênio só da que já lâmpada. gastaram os 2 pedidos já, eu só tenho mais um. E esse é pra você. O que você gostaria de pedir? Ô, gênio, manda. Esse gênio pode ser Deus, não? Não, gênio é mais. Porque Deus você pode pedir, ele pode desenvolver isso em muito tempo, né? Você pede pra Deus paciência, ele vai desenvolvendo paciência. O gênio vai ser no celular de dedo mesmo. Você vai pedir, já era. Cara, eu pediria mais sabedoria. Isso é a coisa que mais pedem, sabia? Sei que Salomão estava certo mesmo. Com certeza. A coisa que mais pede. Eu não sou gênio, provavelmente eu tenho que pedir para Deus mesmo. Desenvolver isso aí. Eu perguntar uma pessoa que você gostaria de conhecer. Pode ser qualquer área, assim. A gente tava Vivo ou falando- morto? A gente tava falando dele agora, que é um cara que é muito bom em liderança. Eu estou conhecendo ele, estudando bastante os livros dele. E é o John Maxwell. Ele é um grande líder, é um cara que escreveu o livro que eu falei para vocês, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. É um cara muito próspero em todas as áreas e que servindo ele, poxa, tá deixando ele. É um cara que está vivo ainda, então eu quero crescer, quero conhecer esse cara, vou conhecer. Se continuar nesse crescimento da águia aí, Nossa, vamos chegar lá, vamos conhecer ele. com Vai ser certeza. bacana demais. Hoje- Já estão indo para os Estados Unidos também? Já estão migrando? agora? Já Estão migrando. Já estão falando o idioma? Já? Tá meio caminhando. Ô, João, pelo que você gostaria de agradecer hoje, cara? Cara, para mim é muito comum essa questão do agradecimento, da gratidão, mas sabe que o agradecimento você tem que fazer de uma maneira consciente, né? Não pode ser algo muito no automático, falar. Então, o que eu agradeço muito a Deus é pelo esse desejo de crescimento sempre, Uhum. de ser uma pessoa incomodada. Incomodada não quer dizer aliás, a palavra é insatisfeita, não é incomodada. O insatisfeito não é que ele é ingrato. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele já me deu, de onde Ele me tirou, a minha família, o que eu tenho, o casamento abençoado, filho, tudo. Mas a parte que eu agradeço mesmo é essa insatisfação de continuar a querer crescendo. Uhum. E daí não tem nada a ver com ganância, não é crescimento financeiro, porque, como a gente falou, isso é só consequência. Mas em poder ajudar mais pessoas. Uhum. Porque quanto mais tu crescer, Rafa, quanto mais o Felipe crescer, quanto mais o João crescer, mais pessoas a gente vai poder ajudar. Uhum. Mais tu vai poder aconselhar, às vezes, um amigo que está passando por uma situação que muitas vezes ele está te pedindo um conselho e tu não pode ajudar ele. Eu quero ajudar esse cara. Eu quero poder, eu quero ser ainda um sábio. Quero ser a pessoa que tudo que as pessoas perguntarem, elas vão poder pensar, poxa, o João vai poder me responder isso e me ajudar. Com a palavra eu poder ajudar de alguma forma. Uhum. Não para me glorificar nem nada, isso é para Deus, mas por isso que eu peço sabedoria. Para poder contribuir. Para poder contribuir, cara. Massa. Transformar. Aproveitando esse gancho, qual conselho que você daria para quem está te ouvindo agora? Se você pudesse falar para a vida, assim, um conselho de quem já viveu o que você já viveu. Do alto dos seus 31 Do alto anos. dos seus 31 anos de experiência, de quem já batalhou bastante, correu bastante. Eu falo, Felipe, assim, ó, para todo mundo lá na Águia, eu sempre falo uma frase assim, ó, que você vai se apaixonar quando você conhecer a pessoa que tem aí dentro de você. Então, o conselho que eu tenho é que as pessoas possam de verdade colocar o leão para fora, elas possam se conhecer, buscar muito conhecimento para elas poderem se autoliderar, sabe? Para elas poder olhar, cara, eu estou usando todos os recursos, todos os talentos que Deus me deu, eu estou utilizando ele agora, porque daí não tem... Isso é plenitude. Utilizar todos os recursos, todas as ferramentas, todos os talentos que Deus te deu, como tem lá a parábola dos talentos, né? E você poder utilizar e colocar ela em prática, não esconder nenhum talento. Então, só que como eu faço isso, João? É o meu sonho, eu gostaria muito. Vai estudar. Baixa a cabeça em cima do livro, vai se conectar com pessoas melhores que estão alcançando isso, né? O Paulo Vieira fala que a gente é fruto do que a gente vê, ouve e sente a vida toda, e pessoas que a gente se conecta. Então é isso. Então esse é o conselho que eu tenho. Se aproxima de pessoas que estão no caminho, que querem.
Eu prometi uma coisa para mim esse ano, que eu ia me conectar, ia estar perto só de 3 tipos de pessoas. E isso não tem a ver com... Não é arrogância, tem pessoa que pode até interpretar isso, mas é o que eu decidi, porque eu já perdi muito tempo com gente que não queria nada com nada. E hoje eu não tenho mais esse tempo. Então, 3 tipos de pessoas. As que eu estou inspirando, as que me inspiram, ou as pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. As que eu estou inspirando, é a minha contribuição, até porque a gente é um canal, quanto mais eu contribuir, mais eu tenho espaço para poder aprender mais. As que me inspiram e as que têm o mesmo objetivo que eu. Uau, massa demais. João, para finalizar, você me perguntou antes da gente entrar no ar o que era em comum, né? E eu não te falei sobre o avião de papel ainda. Quero te falar porque que o nosso símbolo é um avião de papel. Nosso símbolo é um avião de papel, cara, porque tem tudo a ver com tudo que a gente conversou hoje. Nós somos feitos da mesma matéria-prima, como qualquer avião de papel. Todo avião de papel é feito da mesma matéria-prima. Se ele não for um avião de papel, ele não é um avião de papel. Daí é um avião de outra coisa. O avião de papel é feito de papel, mas nenhum papel nasceu avião. E nem para ser avião. Foi transformado, cara. Ele se transformou num avião. O que todos nós temos em comum, sendo comparado com um avião de papel, é que todos nós somos feitos para voar. Ninguém faz um avião de papel para largar. A galera faz para voar. E o que muda de um para o outro é que uns vão voar mais alto, outros vão voar mais longe, outros vão fazer umas curvas, umas manobras no ar, mas todo mundo foi feito para voar. E o que nos mantém no ar, o vento que nos mantém no ar, são essas pessoas que você falou. As que nos inspiram, as que a gente inspira e as pessoas que estão indo para o mesmo lugar que a gente. E o principal vento que nos mantém no ar para nós que acreditamos é Deus, que faz a gente estar planando no ar, ainda se mantendo voando e direcionando para onde a gente está indo. E além dessa mensagem que a gente traz através do avião, porque o nosso avião é roxo, tudo é roxo, mas esse avião aqui ele não tem cor. Eu te falei que tem muitas histórias que eu queria que as pessoas ouvissem, pessoas que as pessoas conhecessem, porque tem muito aviãozinho invisível voando por aí, cara. Eu queria trazer cor para esses aviões, para que as pessoas notassem esse avião passando. Você é um desses, cara. Tá? Você é um desses aviãozinhos aí que mais pessoas precisam ver, para mais pessoas se inspirarem, conhecerem e buscarem o que você está buscando. O lugar que você está buscando, o teu propósito e tudo mais. E entenderem que tudo tem um processo, um trajeto, e essas pessoas, se elas quiserem chegar onde você está, elas vão ter que passar por isso também. Elas vão ter que viver as lutas, estudar, dedicar tempo, não gastar tempo, mas dedicar tempo na coisa certa. Então que você continue inspirando muita gente. E a gente tem no em comum o hábito de trazer uma mensagem dentro desse avião aqui, para o nosso convidado, só que hoje o aviãozinho ele veio virtual. Eu vou ler para você aqui uma mensagem. João, não existem palavras para expressar o tamanho do nosso amor por você. Um esposo incrível, um pai extraordinário. João Augusto foi agraciado por Deus. É um privilégio sentir o amor que você tem por ele, a sincronia perfeita, os sorrisos mais sinceros que eu poderia ter. Seu segundo dia dos pais, o primeiro, o João Augusto, estava no forninho ainda e agora vocês estarão juntos. Seu filho primogênito vai fazer esse dia ficar marcado na sua história. Lembre-se do sorriso, do abraço, do olhar, daquele que te motiva a ser melhor todos os dias, daquele que chora quando você sai e que quando chega não tem mais fôlego de tanta alegria. Você é o amor avassalador dele. Ele é o seu novo começo todos os dias. Se prepare para viver o incrível poder de ver um ser se formando a partir de você. Seus filhos, seus frutos. Te amamos. Jéssica e João Augusto. Que massa. Isso é. João. Aí vocês me pegaram, né? Tá aí aquilo que você falou, cara. Você tem a honra de quem te conhece de verdade, que a única pessoa que você tem que se importar realmente com o que fala, tem muito orgulho de você. E esse gurizinho tem certeza que também vai ter um pai maravilhoso aí, um pai novo. Isso é muito legal, né? Vai poder viver muita coisa ainda com o pai dele. Meu caramba. E dizer que você é inspiração para muita gente, fala em nome de todo mundo que te acompanha, que te segue, que muitas vezes não te manda uma mensagem no direct lá, nem comenta nos teus posts, mas você sabe, né? Tem mais gente vendo do que interagindo com você, né? Muito mais, inclusive. Em nome de todos esses, daqueles que interagem com você, muito obrigado, cara. Muito obrigado por ser esse avião que inspira tanta gente. Obrigado pelo convite aí, Rafa, Felipe. Conversa muito boa, dá vontade de ficar a tarde toda, né? Ficaria.
mas é muito legal. Essa transformação, o processo do crescimento, eu aprendi que tem 3 estágios, sabe? E se eu pudesse deixar uma palavra aqui para o pessoal, é que eles não desistissem no primeiro, porque o primeiro estágio do crescimento é a melhoria, né? Você começa a melhorar e tal, mas daí vem a dificuldade, acontece alguma coisa errada, você volta a ser quem você era. Então, se você continuar batendo até abrir, que é a minha frase, bater até abrir literalmente, da melhoria você vai para a mudança. Então, começa a gerar mudança no teu externo, dentro da tua casa, nos teus comportamentos e tudo mais, e aí você começa a mudar. Mas o terceiro estágio para a gente poder crescer mesmo, isso é com todo ser humano, é a transformação. É isso que o papel ele virou um avião ali. Que a transformação é como um fruto que nunca mais vai voltar a ser uma semente, como um filho, o João Augusto nunca mais vai voltar para o ventre da Jéssica, porque houve uma transformação. Então, quando a gente se transforma de verdade, tem muita gente, tem muita semente para ser transformada ainda. E a gente aqui, nós somos agentes de transformação. Nós somos a água que rega, nós somos quem pode de verdade trazer essa vida para dentro das pessoas, porque tem muita semente aí que está precisando só de uma terra. E a terra é a gente, a gente conseguir aumentar a frequência para que ela possa crescer também, e que assim a gente possa viver para finalizar a glória de Deus. Começamos falando de Deus, finalizar falando de Deus. Amém. Existe uma glória dentro da gente que é a glória de Deus, cara. E onde a gente pisar tem que honrar e glorificar o nome dele através das nossas atitudes. Pronto, acabou. Então o nosso fruto ele tem que falar assim: eu quero seguir o Deus que esse cara serve. Como é que ele faz? É isso. Gente, obrigado pela surpresa. Dona Benção sempre me surpreendeu. João, muito obrigado. Eu queria agradecer a você, Rafa, pela oportunidade de estar aqui. Nada. Participando. De casa. Queria te agradecer, João, assim, é um privilégio ouvir você falando. Quando a gente vê a pessoa assim, né, pelo Instagram, pela live, uma pessoa que já é bem sucedida como você, né, a gente não tem a ideia do corre que a pessoa passou na vida, né, de tanto que ela batalhou. Eu acho que a oportunidade que é comum de abrir isso, né, assim, não é por acaso que você está onde você está hoje, né? Você correu muito, você bateu muitas vezes na porta, como você falou, né? Bateu, insistiu e se espelhou algumas pessoas. Você falou algumas pessoas que passaram na sua vida também que foram importantes, né? Foram pessoas que te impactaram. E eu vejo que você é essa pessoa hoje. Hoje você foi pra gente, assim, uma pessoa que está inspirando a gente. Você é uma pessoa que me inspira, assim. O trabalho de vocês me inspira bastante. Eu queria agradecer, eu queria falar para você para não parar nunca, bater sempre, continuar batendo, continuar seguindo. Obrigado. Porque você vai levar muita gente ainda junto com você e a gente espera também se espelhar em você também nisso. Sabe, Felipe, que na Águia a gente fala que a Águia a gente tem certeza que vai ser a maior do país, não pelo João ou pelo Sandro, que inclusive eu honro muito a vida desses 2 caras que eu admiro demais, que são os irmãos Sandro e Luan. Até não só por eles, mas pela família deles. Eu sou fã da família deles, a forma como eles criam os filhos, como, sabe, é incrível. Sou fã mesmo. Admiro muito eles. Mas porque a gente hoje é muita gente boa junto. E essas pessoas boas, quando a gente fala da Águia, não é só quem trabalha lá. São os parceiros, são clientes, são pessoas que, sabe, são incomuns. Que se conectam lá junto com a gente. Então, a casa sempre vai estar de porta aberta para poder receber vocês lá. Obrigado. Vocês estão convidados para poder ir lá participar do Clube do Livro. Acorda cedo, Rafa. Não, vou ter que acordar. Eu estou tentando entrar numa ilha de estabilidade. O Filipão lá, vamos lá junto. O Felipe já está acordado faz 2 horas quando vocês começam. Dá certo. Então, vão lá com a gente, participa. A gente faz isso de maneira aberta para poder só contribuir, sabe? Para poder, de alguma maneira... É que o conhecimento ele é fantástico, se as pessoas soubessem mesmo, né, que é o grande agente de transformação, é a chave, é o conhecimento. Então, vocês estão convidados para estar lá, a porta está aberta, vocês são da casa. Show. Obrigado. Tá bom? Show de bola. Cara, para finalizar, a última pergunta que eu te faço é, se nós fosse resumir esse episódio numa sentença, para ser o nome do nosso episódio, qual que seria? A sentença, rapaz. Sei lá. Como bater até abrir. Como bater até abrir.
Pô, show de bola. Então esse episódio, Como Bater Até Abrir, vai estar disponível no Spotify e no YouTube. Se você já está vendo pelo YouTube e assistindo pelo Spotify, compartilha, manda para uma galera. Eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser uma mola propulsora, vai ser vento nas asas de muita gente aí. Então, só compartilha. Não precisa marcar ninguém não, você não precisa ficar dando indireta também. Só compartilha e deixa o universo fazer o resto. Deus abençoe vocês, voltamos na semana que vem. Valeu. Valeu, Rafa. Valeu, Felipe. Valeu. Tchau, gente. O Incomum é um oferecimento Aeros Topografia, Engenharia, Aerolevantamento, Retificação, Unificação, Desmembramento, Incorporação. A melhor solução imobiliária você encontra na Aeros Topografia. Entre em contato através do 479-9738-3344. Platina Multimarcas, uma revenda completa, onde você vai encontrar o carro dos seus sonhos. Rua Santa Catarina, número 2527, no Floresta. Entre em contato através do 98408-6757 e encontre o melhor carro para você. Ou siga nas redes sociais @platina_multimarcas. Dr. Tiago Ferreira Luiz, ortodontia, clínico geral, prótese, estética, cirurgias e implantes. Rua das Cegonhas 109, Sala 1, no Iririú. Entre em contato através do 4738010091. Hope Store, moda masculina e feminina. As melhores opções em roupas e calçados para você ficar ainda mais bonito, além de um atendimento personalizado. Entre em contato através do 47997133405 ou siga @Hope Store Oficial no Instagram e fique por dentro das novidades. De Valor Seguros, uma empresa com mais de 30 anos de tradição em proteger e cuidar de tudo que tem valor para você. Entre em contato através do 4734330000 e faça uma cotação. Inscreva-se também no canal da De Valor TV no YouTube. Anuncie aqui no Incomum. Entre em contato através do 47996947699 ou no nosso Instagram @bemcomum e vem voar com a gente.